Fala galera, beleza? Hoje eu quero falar sobre a diferença entre keys e roles e quando você deve selecionar cada uma delas. Então a minha ideia aqui é mostrar para vocês qual é o benefício de uma sobre a outra. Então no dia a dia eu vejo as pessoas utilizando mais keys e eu sempre me assusto, porque para mim a role é sempre mais segura. Então é isso que eu vou falar com vocês. Então primeiramente vamos ter certeza que todo mundo está na mesma página referente a cada um. Então primeiro roles. Roles é quando você tem lá um recurso, como por exemplo uma EC2 ou qualquer servidor, ou até uma pessoa, um usuário qualquer, e você joga uma role para ele. Você faz esse assign, você assina isso. Quando você assina, este recurso, como por exemplo essa EC2, ela passa a ter acesso a fazer tudo que essa role tem. Então, role pode criar servidor, pode desligar servidor, pode criar backup, pode fazer o que for. Então a EC2 acaba tendo todos esses recursos quando ela assina esse chapéu. Agora, keys é um pouquinho diferente. O que aconteceria aqui? Em keys, você teria a sua EC2, EC2, e essa EC2, ela iria falar com os recursos da AWS sem a necessidade daquele role. Então não existiria esse role. Aqui, na hora que ela for falar com a AWS, ela vai utilizar um command line ou uma SDK. Então vai ter um CLI lá, ou talvez uma SDK. E nessa configuração, na hora que ele for abrir a conexão, ele vai informar duas coisas. Ele vai informar uma chave, são duas chaves aqui. A chave de acesso, access key, e também a secret key. Então ele vai ter duas chaves. Qual o problema disso daqui, É que eu não necessariamente preciso estar dentro desse servidor para executar essa chave. Então se eu vier aqui criar uma outra EC2 e eu colocar essa chave de acesso e essa chave de segredo dentro dela, eu vou conseguir executar as mesmas coisas na AWS. Então isso acaba sendo um pouco perigoso. Vou dar um outro exemplo. Vamos supor, você tem lá um funcionário, esse funcionário ele por algum motivo foi desligado ou ele quer fazer alguma coisa de errado com a empresa. O que ele faz? Se ele pegar essa chave aqui dentro, que é uma chave um pouquinho grande, mas ele pode simplesmente copiar isso daí, ele pode ir lá na casa dele, então ele está lá na casa dele, no computador dele, está lá no desktopzinho dele, aí o que ele faz? Ele tem as chaves, ele vai simplesmente abrir a conexão com a AWS também. Então ele consegue fazer isso, porque ele tem aquelas chaves de acesso. Então isso acaba sendo muito perigoso. Este é o pior benefício, falando em segurança, que eu tenho a dizer. Então eu vou até colocar um sinal de menos aqui. Acaba você tendo menos segurança. Então usando o role é muito mais seguro, porque você não vai conseguir assinar esse chapéuzinho para essa máquina. Você não consegue assinar para qualquer um. Tem forma sim de você assinar um chapéu para coisas fora da AWS, porém não é tão simples assim. Então, por isso que as pessoas vão lá e acabam selecionando essa opção de chaves, porque é muito mais fácil. A maioria dos tutoriais que você encontra hoje na internet mostram para você ir nas chaves. É muito comum, aí tem algumas pessoas que estão iniciando alguma empresa, alguma solução, alguma startup, Eles vêm até mim, porque eu tenho meus treinamentos, e eles falam, olha Douglas, eu tenho a seguinte situação, eu estou criando um site e tal, aqui integra com S3, eu já falo, peraí, como você está integrando com S3? Normalmente estão com Access e Secret Key. Nem é por maldade ou nem nada, mas é porque não tiveram ainda o tempo, tão focado na infraestrutura deles, na aplicação, na startup, e não chegaram a ler mais qual é a diferença. Então você fala, cara, primeiro de tudo tem que mudar para role, não dá para ficar com essa chave, é muito perigoso isso daí, não é legal. Então eu ajudo eles a migrarem para role, que fica muito mais seguro. Então como ele funciona, não precisa de Access e Secret, você só precisa fazer um attach dela para determinado recurso. Então se é uma EC2 você faz o attach, se é um lambda, um código lambda, você faz um attach dessa role. E a segurança de roles é muito maior, tá pessoal? Então fica muito mais seguro. E agora vamos conversar quando usar cada uma delas. Agora que vocês já entendem qual é a diferença, porque as pessoas vão optar por uma ou por outra, e a parte de segurança, qual que é melhor, qual que é pior, Aí eu quero falar com vocês quanto que deve usar cada uma delas. É até difícil falar quando usar as chaves, porque normalmente
você não precisa. Todas as soluções elas podem funcionar com role. Então vamos supor, você tem uma outra empresa que ela está vendendo algum software para gerenciar a sua cloud AWS. Antigamente, em torno de uns 2 anos atrás, elas normalmente ainda ficavam com as chaves. Então era muito comum essas empresas, então vou colocar esses terceiros assim, né? Então terceiros que tem ferramentas e tudo mais, eles pedirem a chave de acesso, isso no passado. Agora hoje em dia eles já estão vindo aqui, então dificilmente você vai ter essa opção. Se você tiver, aí abre o olho, porque é um pouco perigoso, né? É meio estranho se tem como assinar o role para esses softwares que funcionam fora da sua rede. Então acaba sendo muito melhor. Para quando eu uso chaves, é normalmente com um teste rápido. É possível você criar essa chave e logo depois você deletar essa chave, então ela é muito mais fácil. Então vou colocar aqui que seria como testes. Porém, galera, dá para fazer muito teste através do role, tá? Então assim, quando usar, é difícil falar, porque a role ela atende todas as coisas. E tem aí uma diquinha de ouro que eu vou dar. Por que o role é diferente de key? Na verdade, o role é só uma camada adicional, porque por trás dele, ele executa uma ação. Então, vou até explicar aqui um pouco melhor como que ficaria. Então, eu falei, você tem uma EC2, que é um servidor, ele tem um role, né? Então, esse EC2 tem um role aqui, e esse role deixa você executar ações dentro da AWS. Quando você, aqui é a AWS, quando você tem uma role assinada, quando você abre uma conexão através do command line ou até através de SDKs, quando você abre uma conexão, a AWS ela entende que você tem um role e lá por trás, usando algum serviço, como por exemplo STS, ele gera um token temporário e esse token aí ele tem uma access e também uma secret key. Veja bem, access e secret key é a mesma coisa que as chaves. Então ele trabalha com essa camada de chave também, mas você não vê isso daí não cabe a você trabalhar com isso. A própria AWS ela já gerencia isso daqui para você, tá bom? E então, se fosse funcionar, isso daqui é o role, né? Mas se você não quiser que funcione com o role, qual seria a diferença? A diferença é que na hora que você chamar o CLI e o SDK, ele vai pedir para você colocar essas chaves. Então você vai ter que manualmente falar access key é igual a tal, x, e a secret é igual a y. Então você faz isso daí. Então pessoal, basicamente essa diferença é bem simples, é um conceito para ser simples, porém você tem que manter uma coisa em mente. Se você sair dessa aula, terminar esse contato aí que a gente está tendo, essa conversa, e você já entender que o role é muito mais seguro, muito melhor, eu já estou muito feliz com isso. E caso você tenha alguma dúvida, estou disponível. Então pessoal, até mais!